Eu não guardo um pingo de ódio dele, Caio. Ao contrário, eu amo com toda a sinceridade do coração, pois sei o que é estar na posição do moralista. Uhum. E só quando percebemos que carecemos da graça de Deus é que rejeitamos o moralismo e nos voltamos ao Evangelho. Uhum. Eu gostaria de um conselho, Uhum. pois eu estou desejando sair do meio dessa comunidade, pois essa atitude dele tem me angustiado demais. Mas gostaria que me aconselhasse como sair de forma sem causar escândalos ou enganos. Era não aparecer domingo que vem, né? Nem no próximo, Escândalo nem no ele já está outro, causando, né? nem no outro. Essa história de tem que escrever uma carta, isso é conversa fiada. Tem que comunicar, isso É só não ir. É só não ir. Não tem satisfação nenhuma a dar, é só deixar de ir. Se não vai para o Serasa o nome, não vai para lugar nenhum. A maldição deles não é verdadeira. O Senhor não fica zangado, não é nada disso. Tá tudo bem. Tudo é mentira, tudo conversa fiada. Não precisa. Sabe por que eles ficam com esse problema de como é que faz para sair? É porque é um rito danado para entrar, né? Aí o cara vai, tem que frequentar, tem que dizimar, tem que dizer que quer, aí tem que esperar o dia do batismo. Tem que preencher uma ficha. Tem que aí tudo isso, tem que se batizar, tem que ver o tipo de batismo, se é nas águas que ele quer, a aspersão, efusão, seja lá o que for, cumpre o rito para ter acesso à ceia. Se parar de dizimar um mês ou dois, já entra numa lista negra. É muito complicado, é uma coisa horrorosa. É um saco. Tem que viver as etiquetas todas do lugar, aprender o evangeliquez, as palavras de ordem, as terminologias, tudo isso. Aí eles ficam pensando que para sair é assim também. Ficam ouvindo anos a história de que se nós ligarmos, está ligado, se nós aqui desligarmos, está desligado, e o cara, mesmo já não crendo naquilo, ainda acha que para sair tem que cumprir algum rito de saída, e não tem. O rito de saída é não aparecer. Não aparecer, cara. Acabou. Não fui. É sair. Não, é só ficar fora, é só não voltar. É só não voltar. Continuar em casa. Você não mora lá, não está preso lá. Não é a Igreja Batista da Papuda, nem a Presbiteriana de Bangu 2. Não é nada disso. É só um lugar onde você vai e pode parar de ir, no dia que você não quiser mais ir. Agora, eu aconselharia você a não ficar tão perturbado. Se você não vai, não quer mais ir, deixe de ir por outras razões, ou porque não vale a pena, não faz sentido. Mas não porque o que esse cara fala tira você do sério, faz você querer ir lá na frente, pedir a palavra, degladiar-se, explicar-se, pregar, vencer essa covardia dizendo que é verdade. Não, aí não. Você tem que relaxar, ficar na sua. Porque ir e não aguentar o que você ouve é tortura, e não tem a menor razão para você estar indo. Se você gosta de pessoas lá, se o convívio depois desse sacrifício vale a pena, chegue a hora que você queira e conviva com as pessoas que você goste, lá ou fora de lá, como você queira. Mas se você não está mais com vontade nem disso, não tem que fazer nada além de não aparecer, meu querido. E é o menor escândalo que você faz é deixar de ir. O maior escândalo é ir ao púlpito, é escrever uma carta, é reunir os amigos e dar uma explicação, está saindo por causa do pastor e da sua dissimulação. Aí você quer criar escândalo à toa. O menor que você faz é não aparecer, ficar na sua, deixar que as pessoas que lhe procurem. Quando pedirem explicações, não precisa dar nenhuma detalhada, não. Não precisa, convide. Quem quiser orar, a gente se encontra aqui em casa, na tua casa, vamos orar juntos. Com mais simplicidade, e não faça discursos contra ninguém. Não é descobrir a dissimulação do pastor que vai ajudar ninguém. Literalmente. Se fosse assim, estava todo mundo ajudado, porque as dissimulações são tão óbvias. O pessoal fica, todavia, apesar das dissimulações. Essa é que é a verdade. O cara diz, eu prefiro o meu bandido local. E fica com ele lá, porque esse aqui eu já conheço.
O pessoal está noutra. O pessoal, de fato, achou que é possível ter presidente bandido, ter senador bandido, ministros bandidos, congresso bandido, pastor bandido, todo mundo bandido. A gente só escolhe quem é o bandido que conhece a gente e nos dá alguma coisa. O Brasil ficou assim, tão trágico quanto isto. E aí? Aí ele sempre pergunta assim, cara, agora eu tô falando aqui, tô me metendo aqui na história dele. Escutei isso muito já. E o que eu vou fazer, o que eu vou dizer para os meus amigos da igreja quando eles me telefonam e falam assim, por que você parou de ir lá? A gente tem que ter comunhão com os irmãos. Então, amigo, o que eu vou responder para eles? Vem aqui em casa que eu tô com muita saudade de você. Marca também um encontro na tua casa que eu apareço. Ou você prefere encontrar na Livraria Cultura, ou num pub, ou num bar? Vamos no encontrar. Restaurante, uma pizzaria. Se o negócio é comunhão, eu também amo você, comunhão. Tô com saudade do amor de Cristo. Vamos nos reunir? Vem almoçar aqui em casa. Qualquer coisa. É simples assim. O resto é invenção de fantasmas que só existem como construção dos líderes jogando esses ventos fantasmagóricos e apavorantes na cabeça dessas ovelhas que ficam pensando que tem um rito de saída daquilo que não existe. Isso não existe, cara. Essa coisa aí não existe. Só existe porque você está lá. Se você não estiver lá, aquilo não existe. Se ninguém mais for lá, aquilo lá não existe. Aquilo lá são vocês. Só isso. E os amigos que ligam, a gente não precisa queimar ninguém. Não precisa fazer nada disso. É sério, né, meu irmão? Prossiga, Braulinho. É isso aí, Caião. Você fez as perguntas aqui do tema do dia, né? Aí a pessoa escreve assim, o título dela já mostra um pouco, né? Me contorcendo diante do Evangelho. Um pouco do que tem acontecido com as pessoas aqui acima, né? Que é o amigo do Padre Fábio, Padre Fábio, a Vera. Enfim, não suporto mais ouvir as mensagens que são pregadas dentro de minha congregação, parênteses, Assembleia de Deus, mas ainda tenho medo. Não quero mais, mas tenho medo de sair. Os apelos, ambições, disputas. Como? Os apelos, ambições, disputas, poder centralizador. Não aguento mais. Tenho medo de ver meu filho de 8 anos crescendo sem o ambiente da igreja. Ao mesmo tempo que tenho medo de vê-lo crescer vendo toda essa coisa que acontece lá. Me ajude, Caio. Eu viro a cabeça, não sei para onde olhar. Ela foi para a Assembleia de Deus num tempo em que a Assembleia de Deus era uma Assembleia de Deus. Embora tivesse muita burrice, muita ignorância, muita patetice, muito fanatismo, muita mediocridade mental, mas como eu digo sempre, isso tudo era feito, corta aqui, ó. Isso tudo era feito com total, aqui, ó. Isso aqui tudo era feito com total sinceridade. Então, onde há sinceridade, a gente convive com burrice. Sinceridade faz a gente tolerar a idiotice. Sinceridade, a gente sabe que não faz mal, mesmo quando coisas não são tão saudáveis como deveriam ser. Porque o que faz mal mesmo é a insinceridade. O que faz mal mesmo é a hipocrisia. O que faz mal mesmo é a dissimulação. Então, a Assembleia de Deus, onde eu tive um impacto de conversão numa quarta-feira à noite, em julho de 1973, teve um lugar importante na minha vida. Naquele tempo, apesar de que eu não conseguiria ficar lá, porque já era um absurdo de legalismo para mim, já era muito pequeno, era tudo muito estreito, a minha cabeça não suportava. Mas meu coração tolerava. Tanto é que eu tive grandes amigos na Assembleia de Deus, então, e amigos de oração, de comunhão, de intimidade, de evangelização,
que sofriam também com as coisas que viam lá, mas diziam, no entanto, são pessoas sinceras. O problema é que hoje você vai lá e não só tudo está errado, mas é tudo insinceramente errado. Aí você fica nessa divisão. Você se lembra que na juventude, na infância, aquela estrutura foi importante para formar o seu caráter, formar suas convicções, suas definições de vida. Você fica cultuando e imaginando a importância daquilo na sua vida e dizendo, como será com o meu filho se não tiver isso? Aí você associa aquela importância antiga ao mesmo lugar que mudou completamente. Hoje tem outro conteúdo, outros ensinos e uma insinceridade brutal tomando conta de quase tudo e de quase todos. Aí você diz, eu que conheci esse ambiente sincero, já não aguento mais, quero sair. Mas eu não saio porque eu tenho medo de fazer mal ao meu filho. Como se tirar seu filho desse ambiente fosse fazer mal a ele, pensando você por associação que ele receberá o mesmo bem que você recebeu nesse ambiente, no tempo que esse ambiente tinha um monte de burrices e de ignorâncias, mas era profundamente honesto, sincero e verdadeiro. Sim. Essa é a sua angústia, só essa a sua angústia, minha querida. Entenda a sua angústia e tome decisões sábias. Então você não vai criar seu filho sem igreja. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igrejas. Quem quer que tenha conhecido Jesus é um ente igreja. E você procure um lugar que seja mais calmo, mais tranquilo. Se você não tem condição de maturidade, de reunir pessoas, começar algo você mesma, a maioria, muitos não tem ainda, procure um lugar, como você viu aqui a Vera falando há pouco, ex-mulher do pastor Roberto, no interior de São Paulo, que tinha uma mega igreja neopentecostal. Ele foi pastor batista, abandonou as doutrinas batistas por causa dos lucros do pentecostalismo, acabou corrompendo a vida dele toda de milhares de pessoas. Criou um esquema de lavagem de dinheiro, de swingagem, de porcaria, um monte de coisa. E a própria mulher ficou doente e viciada naquilo. Hoje ela está livre em nome de Jesus. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? É porque durante um tempo eles estiveram lá naquela história toda, se arruinaram por inteiro. Agora, eram capazes de me ouvirem pregar aqui e dizer que eu era o herege, que eles é que estavam do lado das coisas certas, embora o coração soubesse que aquilo tudo era mais do que pior do que a igreja de Tiatira. É difícil fazer a viagem do vício da doença eclesiástica para um outro lugar, mais saudável, mais tranquilo. Mas você viu hoje aqui a Vera, que foi mulher desse senhor pastor que faleceu de maneira trágica por causa disto, dizer que hoje frequenta uma igreja luterana, calma, tranquila e serena, sem gritaria, sem confusão, mas está aprendendo do evangelho que ela nunca tinha aprendido durante os anos e anos e anos de excitamento neopentecostal meramente carnal. Então calma, existe vida fora da Assembleia de Deus. Ainda existem grupos e comunidades humanas que não surtaram. Nenhuma delas é perfeita. E se você encontrar tal lugar, não entre nele, que é para você, com a sua presença, não vir a estragá-lo. Não se busca a perfeição, o que a gente busca é sinceridade, no mínimo. Porque se houver sinceridade, todo mundo vai estar aberto para a verdade. Mas onde não há sinceridade, não existe nenhum lugar fértil para a verdade. Então, querida, calma, procure um lugar tranquilo. Como ontem aqui eu encontrei na padaria. Eu estava indo ali para o stand-up paddle de manhã, antes parei para tomar um café na padaria. Sentei lá e veio uma senhorinha, uma jovem mãezinha, muito feliz, veio, passou a mão no meu braço com carinho. Pastor, tudo bem?
Olhei para ela, eu não lembrava quem ela era, mas eu digo, é minha irmã querida, amada, como todo mundo. Sim, minha irmã, tudo bem, você? Ela com a garotinha bonitinha. Aí ela começou a me perguntar onde é que a gente estava reunido. Aí eu fui vendo como ela tinha uma certa intimidade com as coisas que eu fazia, para todo lado. E lá pelas tantas ela me disse, eu estou frequentando a Igreja Batista aqui, de perto da sua casa, por causa da minha filha. Porque lá no Caminho da Graça, no tempo que eu estava indo lá, não tinha uma boa estrutura de ensino para as crianças, de reunião para as crianças. O que continua a ser verdade até hoje e precisa ter. Porque tem muita mãezinha que quer ir com os seus filhinhos, mas tem que ter um lugar para acolher as crianças, enquanto os adultos participam de uma comunhão no nível deles. Aí eu falei, é verdade, querida. E que bom que você está indo aqui, porque eu sei que essa Igreja Batista aqui de perto da minha casa tem uma ótima ambiência para crianças. E eu mesmo tenho recomendado a muita gente que vá lá. Como tem muita gente que vai lá de manhã levar os filhinhos e participar, e à noite está comigo lá no Caminho da Graça. Então, querida, eu passei dessa. Pode se reunir aonde você achar que tem um lugar bom e edificante. O reino é de Deus, não é de denominação, nem de igreja católica, nem protestante, nem de pastor, nem de ninguém, é de Deus. Então, quem não é contra nós já é em nosso favor, onde quer que Jesus esteja sendo ensinado. Aproveite o ensino sincero, porque se houver coisas a serem aparadas, elas são todas inferiores, porque o valor essencial do encontro humano com sinceridade, entendeu? E aí? É um homem, tá? Eu pensei que era uma amiga. Mas ele fala assim, ontem eu vi uma pregação sobre o sacrifício de Cristo, que estava tendo um bom andamento, mas foi finalizada com um toque para os crentinhos domingueiros que não estão pagando o preço. Pagando o preço. Tive vontade de gritar que estava errado ocorrer dali. Fui para casa pior do que quando entrei. Fica insuportável. Sou presbítero lá. O que não sei se é pior ou melhor. É pior por causa dos compromissos, sentimento de responsabilidade que a pessoa tem para com o grupo. Não vai, esse aqui é o tipo que não está passeando. Né? Ele não está passeando, ele está angustiado. Ele não vai passear. Por enquanto não. E ele não vai conseguir mudar lá, é uma questão de tempo, ele vai ter que encontrar um canto mais calmo para ele ter essa ambiência necessária para ele educar o filho. Conquanto todo dia eu digo aqui que eu sou o pastor dos meus filhos, você é o pastor dos meus filhos, a minha casa é a igreja dos meus filhos, eu entendo que do ponto de vista da psicologia social, relacional, da antropologia de condicionamentos vinculados à expressão da fé no encontro humano, em algum grupo específico, todos nós tenhamos esse sentimento latente do desejo de sair ao encontro esse espírito de igreja mesmo, os chamados para fora, ao encontro dos outros. Você sai do seu ambiente e vai ao encontro dos demais. É saudável. Agora, existem muitas alternativas. E você não precisa ficar ancorado a um lugar que só lhe gera agonia. Toda tentativa que você fará de mudar esse lugar, provavelmente vai dar simplesmente em perseguição. Mas é uma decisão que você tem que tomar com a sabedoria que eu peço ao Espírito Santo que lhe conceda. Em nome de Jesus.